Quando você joga por Corinthians, não tem pequenos times, pai. Porque é jogo para a vida deles contra nós. Entende? Tá bom, para vocês, não, Corinthians vai ganhar. Quando ele joga, eles correm pra caramba, né? Eles correm lá, jogam por Corinthians, porque pode transferir, entende? Tem uma oportunidade para ajudar meu time, porque esse jogo é muito importante para nós, porque imagina, ganha o Brasileirão e Sul-Americano também. É bom, né? É assim. Falou o Casim, né? Falou. Boa figura, né? É. Mas pode ir embora. Pode ir embora? Ah, não dá. Não vai dar. Não vai ficar. Não vai. Eu vi as atuações que eu vi dele, não dá. Não supre. Não cabe. Eu não gosto dessa linha corneteira do Godoy, assim, não faz Não a minha cabe. linha. Mas não tem a Não menor cabe. condição. Não cabe. Ele é legal, ele é simpático, pode fazer publicidade, mas pro Coringão não vai rolar, cara. A questão do Casim, Não ele dá. veio pro Corinthians, ele tem uma carreira que tem mais de um clube por ano. Ele não é treinador, hein? Ele é jogador. Ele tem mais de um clube por ano e tem quase e a média de gols é de lateral direito, não de atacante. E ele não é nem um Romero, aquele o atacante que marca o lateral direito, que tem lateral direito com média alta, Não, hein? o Fagner tem mais gols do Corinthians do que ele, mas tem muito mais jogos. Mas tem mais jogos. A questão ele vai jogar hoje, e me surpreende a não escalação do Moisés, porque o Corinthians tem dois jogadores que têm dois reservas muito abaixo. É Jô e é Arana, que é Moisés e Casim. E como o jogo pro Corinthians é domingo contra o Flamengo, e com todo respeito ao Patriotas, aqui não vai nenhum nacionalismo, que o Brasil é melhor. O time do Patriotas, Não vai nenhum patriotismo. o time do Patriotas é muito fraco. Né? Não é o futebol colombiano. Esse time é um time incipiente, que pela primeira vez é um defensa e justiça, que eliminou. Se o Corinthians perder hoje, Ele é pior. o Patriotas vai estar pro Corinthians como defensa. É a mesma relação. São Paulo. É um time pequeno, minúsculo, e jogou, o Corinthians jogou lá com uma má vontade. Tinha acabado de passar com o Grêmio, com um time muito mexido, tomou um gol, aí o Balbuena baixou o Beckenbauer, botou a bola, foi pra ponta, cruzou e fez o gol de empate. Jogando em Itaquera, vai ter próximo a 30 mil pagantes. Corinthians entrando com 0-0 do Corinthians, mesmo com um time bastante mexido, eu achei até que o Carille fosse mexer mais. Ele tirou 4 jogadores. Ele tirou, me ajuda aí, O Fagner não joga. Wagner, Jô, Romero, nunca critiquei. Manteve o Giovani joga no lugar do Jadson. E fora os que estão machucados mesmo, que são Jadson e Pablo. É uma atuação para o Corinthians jogar, já vai jogar se poupando para classificar ali, pensando pro O Corinthians se encaixa naquela questão seguinte, o Carille modifica o time, mas a ideia de jogo está assimilada por todos. Sim. Então o Corinthians que você vai ver hoje não vai ser nada diferente daquele Corinthians que normalmente você vê no Campeonato Brasileiro, Mas com na ideia de jogo. Aí a qualidade... Mas tem algumas peças muito abaixo. Sim, muito a peça é inferior, mas a ideia... Pode ser que, por exemplo, é óbvio que não há como você comparar o Casim com o Jô. Mas o que o Jô faz, o Casim vai tentar fazer. Não necessariamente com a mesma eficiência, porque ele tecnicamente não é um jogador que entusiasma. Mas é muito mais fácil que ele entregue algo produtivo em algo já construído do que numa bagunça generalizada. No sonho do Carille, assim, os sonhos mais loucos do Carille, ele espera que o Danilo volte e possa ser um pivô ali, como já fez, para ficar como banco ali, como o banco do Jô, que ele é 1000 vezes melhor que o Casim. E tem o Aciel também, que é aquele volante de perna esquerda que pode jogar lá de lateral, que supriria o Moisés. O Marcel, nos coletivos, ele estava treinando de lateral esquerdo. O Carille é devoto do Tite nessa coisa. Ele treina no time reserva exatamente igual ao titular, não pensa no adversário, e substitui o cara da posição. O Marcel já era o reserva do Moisés, do Arana. Aconteceu um problema dele capilar, ele tomou os remédios, problema de doping, tratamento, ele não pôde voltar a jogar. O Moisés recuperou a titularidade da reserva. Se entende? Então, mas o Danilo aqui, o Marcel não está jogando. Né? Danilo foi inscrito. Foi inscrito, no lugar do Léo. Do Léo que foi negociado. Foi negociado lá com o Akhmat Grozny. Não ia falar o time de jeito nenhum. Akhmat Grozny. No jornal ainda dou Ctrl-C, Ctrl-V aqui, não me arrisco. Akhmat Grozny da Rússia. Isso. Mas, assim, que pode falar aí. É a situação perfeita ter o Danilo e o Maciel como reservas, que acho que dá uma equilibrada no elenco. Mas eu achei legal uma coisa, o Corinthians está levando a sério esse campeonato, no sentido, é óbvio que, ao contrário de Grêmio, Palmeiras, Santos, na dividida, entrega a Sul-Americana sem pestanejar e vai jogar brasileiro. Essa é a vantagem do Corinthians no Brasileiro. Só que a Sul-Americana, ela é muito espaçada.
Esse é um adversário que dá para passar. Dá pra Deixa ganhar. esse problema pro Racing daqui um mês. Então, hoje, tem que passar, porque seria um vexame. É um problema que a gente não precisa trazer para ele. Uma desconfiança que é um jogo para ganhar ali 2-0, passar. E não esqueça que é também um caminho para Libertadores, né? Daqui um mês você pensa se vale a pena ou não. Vai apertar é contra o Racing, né? Não, aí você pensa... Aí vai ter que jogar com o time titular. Aí, àquela altura, você vê se vale a pena ou não. Em 2015, o Corinthians estava com uma vantagem boa no Brasileiro, não essa vantagem, mas em compensação o time era muito melhor. Contra a Copa Pegou o Santos, jogou reserva contra o Santos. Abriu mão. E eu acho a Copa do Brasil mais importante que a Sul-Americana, porque o brasileiro valoriza mais a Copa do Brasil do que a Sul-Americana. Pro brasileiro, pro torcedor brasileiro, sim. E mesmo assim, o Tite abriu mão com um time que era muito mais fácil os times ter vantagem, porque o time era muito melhor. Você tinha Então, eu não tenho dúvida que se precisar... Agora, de repente, se mantém essa vantagem de 9, 10 pontos, você pode jogar as duas. Tudo vai depender... Você tem um mês para pensar nisso. Eu acho também. Deixa eu saber aqui do Vinícius Moura e do Alexandre Losetti, lá em São Paulo, se eles compactuam dessa mesma opinião aí de Corinthians levar na boa e se preocupar, talvez, não é valorizar mais a Sul-Americana, mas entender depois a competição quando tiver um confronto com o Racing, muito possível, né? Esse Brasil e Argentina, e o Racing é um time de tradição, de história, mas muito também dependendo daquilo que o Corinthians vai desempenhar nesse período até o jogo contra o Racing na próxima fase, para saber se o Corinthians pode levar na boa as duas competições. Entre os 32 aqui, né? Entre os 32, vai para as oitavas, exatamente. Vinícius, Losetti, um grande abraço. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Jader. Boa tarde a todos. Eu acho que o Corinthians... Primeiro que eu não acho que a Sul-Americana ela é apenas um caminho para a Libertadores, né? Ontem eu estava participando de uma discussão e a Sul-Americana para o Corinthians não importa porque ela só leva para a Libertadores e o Corinthians, obviamente, vai à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Não, Sul-Americana é um título, é taça, é troféu, é volta olímpica, é jogador acostumado a vencer e eu acho que isso é sempre importantíssimo no futebol. Grana, com a vantagem que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro e acho que vai manter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não tem nenhum indício de que o Corinthians não vá manter esse ritmo daqui para frente do campeonato, a não ser que a janela acabe com o Corinthians e não parece que vai acontecer. Eu acho que o Corinthians tem que começar a dar uma atenção grande à Sul-Americana, sim. O Carille tem que poupar mesmo quem está desgastado, tem que preservar, até pelo fato de que vocês estavam falando, o Corinthians não tem reservas à altura para todas as posições, então tem que cuidar bem de alguns jogadores mesmo. Mas acho que passa pelo Patriotas e a partir da próxima fase vai poder analisar se de repente não vale até jogar um jogo no Brasileiro com 2 ou 3 jogadores a menos e usar na Sul-Americana, por que não? Se dá para ganhar as duas competições e dá para o Corinthians ganhar as duas competições, por que não tentar? Eu acho essa coisa de é uma ponte para chegar a campeonato, é título, gente. Título é sempre importante. Boa tarde a todos. Imagine você, Losetti, você que está aí em casa, o Corinthians terminando a temporada com 3 taças. Uma em São Paulo, outra em âmbito nacional e outra em âmbito internacional. Seria um ano histórico para um time com um elenco reduzido, com altos problemas diretivos e com um técnico em seu primeiro ano, de fato, como treinador. Então, assim, não dá para desprezar, menosprezar a Sul-Americana. Estou com você nessa, Losetti, é título e é o que mais importa antes de Taça Libertadores, de vaga à Copa Libertadores na América. O Corinthians, se tem uma decepção no ano, é uma competição mata-mata, né? Na Copa do Brasil, quase foi eliminado pelo Brusque, acabou sendo eliminado pelo Internacional nos pênaltis. Era uma outra etapa do projeto do Fábio Carille, o time ainda estava no seu início, tinha muitas dificuldades para entrar numa defesa muito fechada. Hoje tem menos, ainda tem, mas tem bem menos. E hoje, no caso para o Corinthians, se não tomar gol, avança, né? Sentiu o pessoal desanimado com o Casim. E eu vou compartilhar com os amigos sobre essa discrepância que existe entre o titular e o reserva em relação ao Casim. E não é apenas pela média de gols do Casim, um atacante que é muito esforçado, que, como diz o Rafael Prats, que está sempre aqui também, ele é melhor até na rede social do que em campo. Ele bomba aí no Instagram, as fotos dele são demais. Aí é o gringo da favela, a galera gosta. Ele é carisma, não se pode negar. O carisma dele é impressionante. E como diz o Prats, às vezes tem que ter isso no elenco também. O problema é quando o cara tem que jogar, né? O problema é que ele tem que jogar às vezes. E aí eu acho que tem a maior diferença do titular para o seu reserva imediato no elenco do Corinthians, né? Justamente a posição do centroavante. O Jô, ele não é útil apenas porque faz gols ou porque dá assistências. Ele é um pivô que trabalha muito bem fora da grande área,
participa da construção de jogo do Corinthians e é um dos jogadores mais importantes da temporada. O Casim não tem essa técnica e também acho que não tem essa inteligência para fazer a mesma função Sobrou do jogo. O quê, mas Vinícius? está no elenco, tem que Sobrou jogar o quê? hoje. Tirando o carisma, sobra o quê? Sobrou o quê aí? Do que você foi tirando? Esforço. Ele é esforçado. Só No uma Curitiba correção, ele se né? demonstrou um jogador esforçado. E o carisma? Só uma correção, se ganhar tudo que ele falou lá, vai ter corintiano fantasiado de Galvão Bueno gritando é tetra, porque ele tirou a copinha. É verdade. Mas teve uma ótima notícia pro Corinthians ontem, né? Que fecharam com o Pablo, né? Que era uma questão bem importante. E olha, foi eu que fui neto de do Corinthians sempre. Funcionou, Foi muito bem fechada essa contratação, porque estavam querendo incluir o Arana, uma negociação estranha. E o jeito que fechou... Foi o dinheiro futuro do Malcom, né? Em reais. Porque em euro eu não consigo fazer essa conta. Isso é pro Jada, que tem outro nível, né? E Campo de Marte, para mim, é ali na zona norte de São Paulo. Essas coisas... Agora, em reais, é 4,4 milhões, mais ou menos, e 15% dos direitos do Malcom, que já está lá. Eu vi uma matéria, se eu não me engano, do Dazzler Marques, para o Corinthians perder dinheiro com isso, o Malcom tem que ser vendido por 20 milhões, uma coisa assim. Então o Corinthians fechou uma boa contratação, o que é raro. O Corinthians costuma vender mal seus jogadores. Sim, foi um acerto. E contratar, essa vez foi uma boa contratação. Eu estou avaliando aqui, dando uma analisada a questão até da Sul-Americana, pensando, óbvio, no Corinthians, em função do que ele tem a apresentar no Campeonato Brasileiro e a maneira como ele pode pensar o jogo contra o Racing. Já imaginou o Corinthians avançando? Você tá louco para esse jogo do Racing, né? Tô vendo que você tá bem animado é duelo. Não, é legal, porque no ponto que eu queria chegar. A questão da valorização do campeonato. E os times brasileiros têm esse entendimento, especialmente os chamados grandes, né? Porque a gente já teve exemplo de Goiás, de Ponte Preta, num outro momento chegando em final e podendo brigar por título, imaginando uma conquista histórica e tal. Os grandes do Brasil, os chamados grandes times, as grandes potências com maior investimento, talvez até minha expressão não seja mais correta, porque não vou menosprezar que Goiás nem Ponte Preta, mas os de maior investimento, o Corinthians nem chega esse ano. Né? Mas pela tradição, pela história, a questão de você encarar a Sul-Americana assim de fato, eu acho que a oitavas é muito cedo para o Corinthians encarar como prioridade a Sul-Americana. São jogos mas o jogo já não é grande o suficiente? Entre o fim de agosto, o jogo contra o Santos em 2015 pela Copa do Brasil era grande. E o Corinthians priorizou o brasileiro. Acho que essa linha de trabalho, e o Carille segue a linha de trabalho que foi apresentada pelo Tite no último trabalho vitorioso, não vai priorizar a Sul-Americana. Não nesse momento. Se afunilasse mais, falando de semifinal, final, dependendo do adversário de quartas, o Racing é muito grande muito cedo. Assim como o Santos na Copa do Brasil naquele momento. Pois ele não necessita de uma atenção especial, então? Eles abriram mão em 2015 e acho que vai abrir mão de novo. A primeira rodada do Corinthians, que o Rafa falou, é o seguinte, o Corinthians não vai botar o brasileiro em risco pela Sul-Americana. O Carille tem um discurso de valorizar tudo. Eu gosto disso. Não é necessário uma coisa e outra. Não, mas assim... Dá para administrar. Não, mas o jeito da linha do trabalho, Paulinho, você percebe... O Carille tem uma coisa. O Carille, como o Tite, ele nunca vai te pegar pelo imprevisto. Você sabe o que ele vai fazer. Isso eu acho um mérito. Às vezes você pode até não concordar. Mas você sabe quando sai um jogador, você não precisa nem assistir o treino. Quem vai entrar no lugar, você sabe o time que ele vai escalar. E eu acho o seguinte, hoje vai querer passar, porque daqui a um mês você vai pensar no problema. Daqui a um mês, você vai olhar a diferença para o Galo ou para o Flamengo. Tem tantos pontos. Vou jogar? Mas o Flamengo vai jogar também esse jogo também na quarta-feira? Dá para colocar. O Flamengo vai viver a mesma situação. Não coloca. Assim, o Flamengo está na Sul-Americana e vai passar adiante. O brasileiro é a prioridade do Corinthians. Assim, o Corinthians queria a Sul-Americana. E poderá ter o Fluminense nas quartas. O Corinthians se surpreendeu. Quando olhou a tabela e está em primeiro. O Corinthians achava a essa altura que a Sul-Americana ia ser a chance dele no ano. Ele se surpreendeu na liderança do campeonato brasileiro. Falou, e agora, José? E agora é o brasileiro. Não é aquela coisa de novo rig, não, o Sul-Americano não vale, não é assim. Nós temos um elenco, pensando como Corinthians, fazer esse esforço assim, vamos supor que pensando como Corinthians. Nós não temos o elenco do Palmeiras, do Flamengo e nem do Atlético Mineiro. Se perder o Arana, vai jogar o Moisés. Se perder o Jô, vai jogar o Casim. Se perder o Fagner, vai jogar o Léo Príncipe. Todos eles, a diferença é muito maior do que Roger Guedes e o William, né? Só que o Corinthians tem algo que os outros não têm. Sim. E que é muito importante dentro de uma equipe de futebol, penso eu. Confiança. Por isso não tem um zagueiro reserva hoje com a machucado do Vils. O elenco, ele não chega a ser tão enxuto quanto é o elenco do Botafogo, por exemplo, mas é um elenco na conta do chá. Agora, há ali, além dessa ideia de jogo muito bem desenvolvida, que funciona dentro do campo,
confiança. Sim. Você diz assim, tem uma ideia de jogo. O Corinthians não imaginava estar liderando o campeonato. Não imaginava. Não, eu acho que o Corinthians não imaginava era ter a vantagem e fazer a campanha isso de jeito nenhum. que está fazendo. Liderar o campeonato num campeonato como o nosso, isso pode acontecer até. Não é? Agora, o Losetti observou bem. A certeza que o Corinthians tem hoje é de que ele já está na Libertadores do ano que vem. Eu acho até que esse grupo que vai sem necessidade de jogar a Libertadores, já está muito bem encaminhado ali com Corinthians, Grêmio, Santos, Flamengo, não necessariamente nessa ordem ao final do campeonato, mas esses são clubes... O bloco, né? Isso, esse bloco está ali bem encaminhado. Agora, a questão da confiança, ela é fundamental. Então, não vou nem fazer a projeção do jogo contra o Racing, se vai ser isso ou aquilo, mas você tem um elenco que hoje é confiante. Né? Há muita diferença entre alguns substitutos? Há, mas nada melhor do que um jogador confiante. Porque o jogador inseguro, e esse é um problema, que o Palmeiras tem hoje, por exemplo, a insegurança, porque o jogo não sai, olha o elenco que a gente tem, mas cadê o jogo? Mas tem o jogo e tem o elenco. Como não houve o casamento, fica tudo muito mais complicado. E a própria questão que envolve, e eu estou pensando aqui também na rodada do final de semana, esse jogo pesado que é Corinthians e Flamengo, né? Para o Flamengo tem um peso. Muito a definição com o Santos. O jogo do Corinthians hoje me parece muito mais, exatamente, aquele, é o cumpridor. É o jogo de domingo, né? Já. Se o Corinthians perder, o mundo não acaba. Sim. Tanto que vai poupar o jogador. Então, mas nesse sentido, de afunilar para o jogo do domingo, o peso é diferente também, né? Oi, Losetti. Não, quando eu falei aqui, inclusive, que não passa pela minha cabeça o Corinthians abrir mão da Sul-Americana, eu falo, obviamente, da situação de hoje e de uma realidade. Eu não estou querendo adivinhar como vai ser daqui a um mês, porque se você pegar o que o Corinthians fez de janeiro até aqui, é a construção de uma coisa extremamente sólida, bem sucedida. Não há indícios de que isso vá desmontar. Se daqui a um mês a diferença do Corinthians para o segundo colocado for 1 ponto e tiver 3 ou 4 machucados, obviamente eu não vou falar que não, tem que jogar com tudo contra o Racing, ir para cima e ganhar a Sul-Americana. A situação muda. Agora, hoje, 8 pontos na frente do segundo colocado. E sem nenhum indício de que isso vai mudar, não, eu acho inadmissível falar em abrir mão de um título, ser a Sul-Americana, pode ser qualquer campeonato. Não passa pela minha cabeça. É um luxo muito grande, coisa que não precisa abrir mão de nada. Pelo contrário, tem que jogar para valer todas as competições que tem, justamente pelo que construiu até agora. Losetti, é um benefício, é um mérito. Ele fez por merecer. Losetti, dentro do que você falou, só lembrando que no Paulistão, encavalou o Paulistão com Copa do Brasil. E o Corinthians não abriu mão do Paulistão. Sim. Não é que... Pelo contrário. Dos dois. Então o Corinthians... É o jeito, cara, de trabalhar. O Losetti está falando... É o pensamento da comissão técnica do Corinthians. Né? Não, mas assim, não é que abriu mão da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis. Ok, mas jogou com um time bom na Copa do Brasil. A ideia é que se tiver uma prioridade em qualquer momento de confronto, a prioridade vai ser o brasileiro. Mas é que tá. Isso vai ficar claro. Mas no Paulistão, Rafa, óbvio que Copa do Brasil é mais importante que o Paulistão. Só que, àquela altura, o Corinthians olhou e falou assim, nós estamos a 4 jogos de ser campeão paulista. Era importante pro próprio trabalho do Carille. Sei lá o que vai acontecer até dezembro. Era muito importante. Se eu não... E outra, o Paulistão pode não ser importante, igual o brasileiro, mas se você perder, você vai perder pro São Paulo. Você vai perder pro Palmeiras, você vai perder pro Santos. É importante pra caramba. Não, e principalmente o técnico Sul-Americana. A Sul-Americana não entrega isso pra ele hoje. E do jeito que fez, não entrega. Não tem o Paulistão naquele momento do trabalho. Sim. Ele acabava sendo mais importante. Era necessária aquela do que a Sul-Americana lá na frente. Era mais desconfiança com relação ao Carille tem o tamanho que ele tem hoje. Veja bem, o título do Campeonato Paulista, todas as coisas são sequenciais. O título do Campeonato Paulista deu a ele uma tranquilidade e segurança. Deu aos jogadores confiança. Falou, ganhamos o Campeonato Paulista. Mas ganharam um Campeonato Paulista, não vou nem cair nesse negócio do clichê de quarta força, ganharam um Campeonato Paulista em que o investimento feito pelo Corinthians foi menor do que o dos outros. Sim. Então, quando vem o Campeonato Brasileiro, você já vem trazendo um título estadual. Mas um título estadual para uma equipe que estava precisando desse processo. Não é um título estadual qualquer, né, Paulinho? Porque é um título estadual que você não perdeu o clássico. É um título estadual que você ganhou do maior rival em casa, numa condição de muita inferioridade, com a menos. O Corinthians mudou. Eu tenho certeza do que eu estou falando. O Corinthians mudou. O Corinthians ganhou o tamanho que tem hoje. Foi uma construção.
Aquele jogo 1-0 contra o Palmeiras, no meio do Campeonato Paulista, fase de classificação, mudou a história do Corinthians no ano. E deu confiança para o Corinthians ganhar do São Paulo no Morumbi de 2-0. Numa situação... É um jogo que o futebol tem essas coisas. Mudou para o Palmeiras. Né? Mudou para o Palmeiras. O Palmeiras entrou em... O Eduardo Batista talvez estivesse lá até hoje. Numa situação bem diferente do estadual conquistado pelo Flamengo. Porque o Flamengo conquistou um campeonato estadual em que o Botafogo ficou a maior parte do tempo acertadamente preocupado com a Libertadores, em que o Vasco estava trocando de técnico, não tinham se acertado, e o Fluminense, com quem o Flamengo decidiu, era uma equipe em formação. Perdeu jogadores, perdeu o Gustavo Scarpa, enfim, são situações bem distintas. Para o Corinthians, aquele estadual... E tudo... Pois não? Perdão, Paulo. Eu ia dizer o seguinte, tudo depende da expectativa, né? Sim. Porque a expectativa que se cria pelo Flamengo com o elenco é de que, só o estadual não dá. Então, ganhou o estadual, mas tem que ganhar mais, tem que jogar muito bem no Brasileiro, tem a Copa Libertadores. Pro Corinthians, não. A expectativa do Corinthians era baixa com o técnico Fábio Carille, que todos nós aqui lembramos. Não era nem a primeira, nem a segunda opção da diretoria para comandar o time esse ano. Então, faria muito da expectativa. Eu lembro que no início do ano a gente respondia aqui no Seleção se era uma fria ou não para o Fábio Carille assumir o Corinthians. Ele acabou mostrando que não, né? Às vezes a expectativa baixa facilita também para o treinador. É verdade. Bom, Corinthians e Patriotas, transmissão do Sport TV 2, está aí, né? 9h15 da noite, hoje, a gente mostra o jogo direto da Arena Corinthians, então, valendo a classificação, às oitavas de final da Sul-Americana. Voltando a discutir Copa do Brasil, confronto de Alvinegros, Atlético Mineiro e Botafogo e Atlético, a vantagem é do Atlético, que está nesse momento